Shalom! Estamos aqui na nossa sala de aula virtual e é um prazer poder estar aqui para ministrar mais um estudo onde nós vamos hoje encerrar o mês de março, o mês que este canal dedicou exclusivamente às mulheres, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres do Brasil e do mundo. Nós tratamos aqui de várias heroínas bíblicas. Caso você ainda não tenha assistido nenhum dos estudos, recomendo que você vá lá, as aulas já estão disponíveis para você. Nós trabalhamos Débora, trabalhamos Ruth, trabalhamos Lídia, trabalhamos Esther, trabalhamos Maria, mãe de Jesus, Miriam, irmã de Moisés. E hoje, como não poderia ser diferente, eu reservei um estudo para fechar o mês de março com chave de ouro a respeito das mulheres e dos seus grandes feitos. O foco do nosso estudo neste mês de março foi em relação às decisões surpreendentes de mulheres, decisões notáveis que mudaram não só a história de suas vidas, mas também a história de suas famílias, da sociedade da qual elas habitavam no período, que era Israel, e que até os dias de hoje refletem nas mulheres e nas pessoas do mundo inteiro. Princípios que nós trazemos até os dias de hoje para as nossas vidas, que é uma inspiração espetacular. Como eu disse nos outros vídeos, a Bíblia não é somente um livro histórico, um livro arqueológico. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a pessoa de Yeshua. As leis de Deus que estão aqui elencadas, que ele deixou, foi a maneira como Deus implantou aqui, se assim eu posso dizer, para se comunicar conosco e revelar os seus grandes feitos e a pessoa maravilhosa que é esse nosso Deus, um Deus incomparável, e não há nenhum Deus maior, melhor ou superior a este, o Deus que criou todas as coisas. Por isso nós vamos encerrar aqui os nossos estudos e eu trouxe aqui uma narrativa bíblica que, pasmem, ok? Pasmem vocês, até os dias de hoje surtiu efeito, tá? Ou seja, até o dia de hoje, nós temos os reflexos da decisão de 5 irmãs que mudaram um sistema jurídico do tempo de Moisés, que fez com que esta legislação, esta lei específica, passasse a vigorar dentro de Israel com o aval de Deus, por causa da coragem, por causa da fé, por causa da santidade delas, a reivindicação a qual elas levaram perante o Altíssimo e tiveram uma resposta positiva, não deixa de ser impactante e notável. De quem eu estou falando? Eu estou falando de uma narrativa bíblica que está no livro de Números, no capítulo 27, e tem a ver com as 5 filhas de Zolofoade, da tribo de Manassés. Eu vou fazer aqui um breve apanhado, ok, do que aconteceu ali, de quem elas eram, o que estava acontecendo ali naquele momento, né? Por que elas se levantaram, ok? Essas 5 irmãs maravilhosas, que Deus fez questão que elas entrassem para a história, inclusive dando todos os nomes delas aqui na narrativa bíblica. Uma narrativa espetacular, certo? E hoje nós vamos falar de questões jurídicas, nós vamos falar de atitudes práticas, de ações humanas, as quais vocês, mulheres que estão aqui me assistindo, caso estejam dentro de algo parecido do que aconteceu, sabendo que Deus é um Deus que nos ampara, não somente com grandes milagres espirituais, não somente com respostas espirituais, mas Deus é um Deus que nos responde também com a lei dos homens. A lei dos homens e a grande maioria das leis que estão regendo a terra, elas são baseadas aqui numa raiz, elas beberam numa fonte que é a palavra de Deus. A primeira constituição do mundo do qual se tem conhecimento. As 10 leis
que foi dada para Moisés no deserto, e todas as leis elencadas aqui no livro de Levítico, no livro de Números, no livro de Deuteronômio, a primeira constituição do mundo, que deu formato a uma nação, que deu identidade a uma nação, uma constituição no qual esse Deus maravilhoso se preocupou até com o que seria bom para se comer, para que tivéssemos saúde. E todos os princípios que estão aqui, nessa legislação que fundamenta o reino de Deus, nós podemos trazer para os nossos dias, aqui para o século 21. Portanto, nós vamos trabalhar aqui. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, ok? A versão judaica, porque eu quero passar aqui para vocês os nomes originais dessas 5 irmãs maravilhosas. E, assim, o que elas conseguiram, entre aspas, aprontar dentro do arraial ali do povo hebreu, junto com Moisés. 5 meninas, ok? Então, vamos lá. Números, capítulo 27, está escrito assim: aproximaram-se as filhas de Zelofehad, o filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, das famílias de Manassés, o filho de José. Certo? Então, veja, Zelofehad, ele era um homem da tribo de Manassés, que vinha da linhagem do próprio filho de José. Ele era trineto de Manassés. Então, elas tinham uma linhagem fantástica. E quem foi aqui, não é? O grande homem das quais elas descendiam, José do Egito, o grande governador do Egito, José, o grande líder. Então, veja, herdando ali, dentro delas, paradigmas, ok? E conceitos e atitudes de um ascendente, de um antepassado espetacular, certo? Então, veja, as filhas de Zelofehad descendia dele, certo? E aqui elenca-se, então, as filhas. E vem escrito assim: estes foram os nomes de suas filhas. Então, Zelofehad, ele não teve filhos, ele só teve filhas, 5 filhas. Eu também tive filhas, eu tenho 3 filhas maravilhosas, ok? 5 ele teve. Então, veja o nome delas: Marlá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Os nomes originais. Pouco se alterou aqui na tradução latina. E essas 5 irmãs, então, o que aconteceu ali? Elas se postaram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote. Quem era Eleazar? O filho de Arão, não é? O irmão de Moisés. Eles eram instituídos por Deus a tribo de Levi, que seria a tribo sacerdotal. Então, elas foram diante de Moisés, que era da tribo de Levi, diante de Eleazar, o sacerdote, sobrinho de Moisés. Elas foram diante dos líderes de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Quem eram esses líderes? Os 70 anciãos que se reuniam com Moisés para deliberar sobre os assuntos do povo hebreu no deserto. Então, veja, elas foram para, entre aspas, um tribunal, certo? O líder maior Moisés, o sacerdote e 70 anciãos, que quando se reuniam para auxiliar Moisés. Tudo que tinha que ser falado diretamente com Deus, Moisés se dirigia a Deus para obter uma resposta. Mas aquilo que era administrativo e as causas menores e as demandas menores, então esses anciãos que representavam ali toda a comunidade que estava no deserto, milhões e milhões de pessoas, certo? E eles então deliberavam mais rapidamente para que Moisés não se entrasse em colapso, porque era humanamente impossível Moisés ser o único legislador perante tamanho povo. Então, veja, essas 5 moças solteiras, tá? Solteiras, porque
A Bíblia não fala que elas tinham marido. E se elas foram reivindicar um direito, é porque elas não tinham um marido para regular a questão de herança, porque nós vamos trabalhar aqui da questão de herança. Então, elas também não tinham irmão. Ora, então veja, foi diante deste grupo, desta assembleia, que elas foram. Com medo, lógico, preocupadas, com certeza, mas simplesmente numa força, numa garra, numa coragem, destemidas, brilhantes, notáveis, certo? Notáveis para o período, ok? E elas foram lá, diante dos varões, certo? Hebreus, para reivindicarem um direito de herança. Muito bem. Elas vão dizer assim para eles: nosso pai morreu no deserto. Lá, porque se vocês não se lembram, toda aquela geração que saiu do Egito, certo? Com Moisés, eles morreram no deserto por causa da murmuração e por causa também da idolatria, do bezerro de ouro também. Muito bem, mas toda aquela geração que nasceu no deserto durante os 40 anos, essa geração foi a que entrou na Terra Prometida. Evidentemente, até dessa geração, muitos também já haviam morrido, ok? Então, observe, dessa geração que saiu com Moisés, somente Josué e Caleb foram os que entraram naquele tempo, vivos, ok? Então, ela está dizendo aqui, nosso pai morreu no deserto. Ele não fez parte do grupo reunido para se rebelar-se contra Adonai no grupo de Corá. Vocês conhecem a história de Corá? Em algumas traduções vai aparecer como Coré. Coré, um descendente da tribo de Ruben, não é, que se levanta em confronto com Moisés, ele e 250 líderes, príncipes, não líderes, príncipes, representantes das tribos, eles confrontam Moisés leva o caso a Deus, e vocês se lembram que então a terra se abre e eles são tragados pela terra, eles morreram. Coré e os seus 250 príncipes, eles morreram ali, foram tragados. Então ela está dizendo aqui a primeira justificativa: o meu pai morreu no deserto. No entanto, ele não estava no grupo de Corá. Não estava lá. Então meu pai não foi um homem rebelde. É isso que ela estava colocando a primeira situação. Segundo, ela fala assim: no entanto, ele morreu em seu próprio pecado e não gerou filhos. Como assim ele morreu em seu próprio pecado? Ele morreu em seu próprio pecado no sentido de ser humano. Nós somos pecadores, certo? Então ela está dizendo assim: pode ter morrido de morte natural, ele pode ter sofrido um acidente, a Bíblia não fala, ele pode ter sido de repente negligente com a própria vida dele, causado aí um acidente sobre si. Bom, no entanto, aqui ela fala, ele morreu no seu próprio pecado. Ou seja, ele morreu por morrer, por idade, né? Porque chegou o tempo dele, então ele morreu no próprio pecado natural dele. Não porque ele se levantou contra Deus. Então, ela está dizendo assim, ele não foi fulminado, ele não foi consumido pelo poder de Deus. Ele morreu por mortes, né, naturais no devido tempo. Primeira justificativa, elas defendem a honra do pai delas, ok? Segundo momento, não gerou filhos, e ali era um problema para elas. Por quê? Existia aqui uma tradição. Então, eu vou terminar de ler aqui o versículo para explicar. Por que deveria o nome de nosso pai ser eliminado de sua família? Por que deveria o nome do nosso pai ser eliminado de sua família? Então, o nome dele seria arriscado, tá? Porque já estava morto. Apenas por não ter gerado um filho, dá-nos a posse de uma propriedade com os irmãos de nosso pai, ou seja, os tios delas. Moisés apresentou a causa delas a Deus. E Deus respondeu a Moisés: as filhas de Zolofoade estão certas naquilo que afirmam. Você lhes dará a posse de uma propriedade a ser herdada com os irmãos do pai delas, que elas recebam o que seu pai lhes teria deixado como herança. Além disso,
Diga ao povo de Israel, olha aqui, começa a instituição de uma lei nova. Presta atenção. Se um homem morrer e não tiver um filho, isso foi Deus quem legislou. Se um homem morrer e não tiver um filho, sua herança passará à sua filha. Era assim antes? Não. Se não tiver uma filha, se não tiver filhas, a herança será dada a seus irmãos. Tudo bem. Se ele não tiver mais nenhum irmão, a herança será dada aos irmãos de seu pai, ou seja, passará para o seu tio, para os seus tios. Se seu pai não tiver nem irmãos, a herança será dada ao parente da família mais próxima, e ele a receberá. Este será o padrão usado pelo povo de Israel para julgar, como Adonai ordenou a Moisés. Você vai descobrir isso lá no livro de Ruth, quando ela se encontra com Boaz, né, todo aquele trâmite de Noemi, né, perante os parentes, reivindicando a herança dela, que era do marido dela, e o parente resgatou, o resgatador, que é chamado. Então, Boaz foi o resgatador, não ficou para ele a herança de Noemi, ele devolve então para Noemi, porque existia aqui uma lei do resgatador, do parente, ok? Muito bem, vamos lá então trabalhar essa questão maravilhosa. Muito bem. Não havia uma lei específica para dar o direito das mulheres. Ou seja, hoje, o que nós temos? Evidentemente, se um pai falece e a mãe falece, deixou herança, se tem filhos e filhas, é repartido o quinhão para cada um. Naquele tempo, as mulheres não herdavam assim. Se elas tivessem um irmão, com a morte dos pais, toda a herança ia para as mãos deste irmão. Não quer dizer que ele ficaria com tudo para si e elas não teriam nada. Não é isso. Ele administraria a herança e cuidaria de suas irmãs até elas se casarem. Ao se casarem, não é? Elas herdariam também a herança, então, do marido delas, que foi o caso de Noemi. Morreu o marido de Noemi, ela volta, não é? Para Israel, reivindicando a herança dela, que estava na mão de um parente, porque os filhos dela haviam morrido também, e ela ficaria sem nada, certo? Foi para os parentes, certo? De Abimeleque. Então, o que acontece aqui? Essas meninas, como o pai morreu e não tinha filho, toda a herança dele, os bens que ele deixou, iriam para os tios dela, ou seja, para os irmãos deste pai. Em que momento isso ocorreu? Quando chegou o tempo deles entrarem na terra, foi estabelecido ali, depois você pode estudar aqui na Bíblia, em Números, aqui no livro de Números, vai ficar registrado aqui os quinhões da herança de cada tribo. Então, cada tribo, eram 12 tribos, certo? Prestar atenção aqui, eram 12 tribos. Chegando-se na terra prometida, a terra seria distribuída para essas 12 tribos. A parte que ficaria para uma tribo X, que no caso delas era a tribo de Manassés, ok? Filho de José, que a tribo de José era dividida em duas. Quando chegou o tempo aqui da divisão, a porção que ficou para a tribo de Manassés, fizeram-se então um censo, porque Deus mandou fazer daí o censo para se levantar quantas pessoas tinham em cada tribo. Então chegou-se aquela quantidade X de pessoas na tribo de Manassés. E essas pessoas que eram na tribo de Manassés, entre elas, aquela terra seria redistribuída, certo? E Deus instituiu algo também brilhante. Dependendo do príncipe, dependendo do líder que existia aqui dentro da tribo de Manassés, quantas pessoas eram daquela família? Então, existem 100 familiares de uma pessoa X da tribo de Manassés. Então, tantos por cento de terra. Zelofode, o pai delas, era da tribo de Manassés. Então, ele teve 5 filhas. Na subdivisão da terra, ele ficaria com um quinhão, um percentual, que era dele por direito. Então, com a morte dele, esse quinhão que ficaria para ele, para suas filhas, seria dado para os irmãos dele. E elas ficariam a ver navios. Entende? Aí, o que aconteceu? Cresceu-se dentro delas
um sentimento de profunda injustiça. Ora, o que é isso? Elas se reuniram entre si e as 5 foram lá diante de Moisés. Só porque ele não teve um filho, nós não vamos herdar o que era do nosso pai? Simplesmente pode-se pegar a herança de um pai? É certo isso, Moisés? É isso que elas foram falar. É certo isso, excelência? É certo isso, senhor juiz? É o que ela estava falando, porque Moisés também era um juiz sobre o arraial. É certo isso, excelência? É certo isso, sacerdote? É certo isso, 70 anciãos que estão aqui? Vocês podem herdar tudo. Nós que somos mulheres, porque não temos um irmão, ficaremos à mercê, não podemos herdar nada. E aí toda a nossa herança vai para os nossos tios, que vão administrar como eles bem entenderem e nos sustentar como eles bem entenderem até o tempo do nosso casamento. Quer dizer, aquilo que era do nosso pai, que nós temos o direito de administrar, não podemos. Porque nós estamos perdidas. Afinal de contas, que tragédia, não é verdade, que aconteceu conosco, porque não temos um homem na casa. Ok? Isso que elas foram falando para Moisés. E Moisés falou assim, meu Deus, o que eu faço? Porque não tem essa lei. Eu não sei o que fazer, porque não tem essa lei. Então ele disse assim, espere. Eu também não sou injusto, eu vou perguntar para Deus, porque eu não sei responder. Isso aí. Porque para eu responder, eu vou quebrar muitas outras leis. E ele foi perante o Senhor e levou o caso. Muito bem. O que Deus respondeu? Elas estão corretas. É verdade. Deus não dava herança? Não, Deus dava. Quem não dava eram os homens. Deus esperou o momento certinho. Deus falou assim, é verdade. Vocês não têm esta lei instituída, que vocês poderiam ter instituído também. Poderiam, agora só porque não tem lá, então vamos massacrar as mulheres. Mas vocês poderiam ter agido também. Vê como Deus é justo? Certo? Deus quebra impiedades. E Deus quebra também mentalidades arraigadas em tradições que as pessoas acreditam que, por terem começado assim, e essa tradição ter se consolidado assim, e essa tradição tem que permanecer assim, sabe aquele momento terrível que uma pessoa fala assim, eu nasci assim, vou crescer assim e vou morrer assim. Tem até uma música aí, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Vai morrer mesmo. Porque a partir do momento em que uma tradição que não acrescenta, uma tradição que não inova, uma tradição que não expande e que ela traz prejuízo e ignorância, ela tem que ser revista. Existem pessoas que morrem em tradições para o resto da vida. Não, porque a minha mãe só fritava bife assim, e eu faço bife assim, e vou fazer bife assim para o meu marido, e as minhas filhas vão fazer bife assim, porque era assim que era na minha casa. E eu odeio sim, o ditado que diz, filho de peixe, peixinho é. Peixinho é coisa nenhuma. Porque se o peixão não prestava, eu não quero ser um peixinho que não preste. Então você não tem que ser peixinho, você tem que se transformar em um grande tubarão. Coisas da professora Cássia. Muito bem. Qual foi então a surpreendente decisão delas? Vamos aqui. Reivindicaram o direito de paternidade. Preste atenção, porque eu vou mexer hoje com mentalidade e provavelmente pessoas aqui vão reviver até coisas que não gostariam mais, mas vai ser necessário. Ok? Reivindicaram o direito de paternidade. A paternidade foi reconhecida por Deus. Alteraram a realidade jurídica, social de Israel, favorecendo para sempre toda uma geração futura até os dias de hoje. Porque Deus colocou como estatuto perpétuo. A partir disso, Israel sempre julgará assim. Ok? Muito bem. O que nós vamos aprender aqui com esse estudo? Deus quer que as mulheres que não tiveram o cuidado, a proteção e o amor de um pai não o veja como um déspota. Porque muitas pessoas têm problemas, principalmente os homens, tá?
tem muita dificuldade de um relacionamento de paternidade com Deus por causa de traumas de paternidade humana. Ok? Mas ele quer ser um pai verdadeiro e real para ativar dentro das mulheres esse direito de paternidade. Deus quer ativar dentro das mulheres e dos homens também a paternidade que ele tem, a paternidade que existe nele. Porque pais podem ter errado. E hoje pessoas podem odiar os seus pais mesmo após a morte. Pais que já estão mortos e filhos odeiam os pais mortos por causa da maldade que sofreram ou do abuso. E aqui eu estou falando de homens e mulheres. Mas Deus, assim, eu não sou um déspota porque houve um problema lá na família. Inclusive, eu quero ser um pai real e verdadeiro e ativar em você a paternidade que existe em mim. Porque ele reativou aqui. Ele foi pai. Pai superior a todos. As mulheres terão herança. O pai está falando isso. O pai de todos os pais. O juiz sobre todos os juízes. O legislador sobre todo legislador. O advogado sobre todo advogado. O Deus poderoso, maravilhoso, justo e amoroso. A partir de hoje essa lei vai mudar e eu instituo uma lei nova. Foi Deus quem instituiu essa lei. Eu instituo uma lei nova. E esta lei a partir de hoje é assim. Se não tiver filhos, as filhas herdarão sim. E não só passaram a herdar com irmãos também. E você vê aí em muitos países do Oriente Médio, em alguns lugares, que as mulheres sofrem prejuízo no seu direito. Um direito que Deus, o próprio Deus instituiu. O homem vai lá e cria uma regra maligna, religiosa, perseguidora e cruel, onde uma mulher tem que pedir até autorização para o pai e para o marido para poder fazer uma autoescola ou uma faculdade. Certo? Voltaram lá onde Deus quebrou. Ok? Mas tudo bem. Vamos lá. Ok? Por isso você tem que ficar do lado certo da história. Eu fico do lado de Israel. Então, veja bem. Elas, ao serem submetidas a uma realidade de injustiça social e de exclusão, buscaram seus direitos. Na esfera espiritual, na esfera familiar, na esfera jurídica. Então, elas disseram assim para Moisés: veja bem, Moisés, meu pai não morreu em rebelião. Meu pai não morreu no pecado contra Deus e contra vocês. Meu pai morreu pelo próprio pecado dele, ou seja, meu pai morreu de morte natural. Meu pai morreu no tempo que ele haveria de morrer. Meu pai teve uma morte como todo mundo morre. Entendeu? Então, veja, na esfera espiritual, o nosso pai não tinha pecado nenhum perante vocês. E por que vocês querem riscar o nome do nosso pai do direito de herança só porque ele não teve um filho? Então, veja, não eram somente elas que estavam sendo prejudicadas, mas toda a memória do pai delas, a honra do pai delas. Porque como ele não tinha filho, o nome dele seria riscado da relação dos representantes de família da tribo de Manassés. E quando elas vão atrás desse questionamento jurídico, ok? Todas as outras tribos foram favorecidas, todos os homens, pais e irmãos de todas as outras tribos, e nós estamos falando de milhões de pessoas, todos eles também foram favorecidos com essa lei nova. A memória deles não seria mais riscada da relação da tribo, de chefe de família, porque não teve um filho. Então, a memória de Zelofade seria extinta aqui, ó. Zelofade morreu, não tem filho, acabou a memória dele, as filhas que vão para lá, tudo que era dele, o gado, o ouro, o camelo, né, a ovelha que ele deveria ter, porque ele tinha bens. Porque se elas vão lá reivindicar, não era só terra, minha gente. Não era só a propriedade em si. Tinha coisas ali, joias, ouro, que pertenciam a elas. Provavelmente aqui já não tinham mais mãe, né? Provavelmente já eram órfãos de mãe. Então, veja bem, quando elas vão levar esse caso, elas quebram ali um tabu espiritual. Meu pai não tinha pecado contra vocês, não.
Meu pai não cometeu nada contra vocês, não, nem contra Deus. Vocês não vão riscar o nome do nosso pai, não. Não podemos aceitar isso. Isso não é certo. E ao riscar o nome também do nosso pai, vocês estão riscando os nossos nomes. E não só riscando os nossos nomes, mas também tirando o nosso dinheiro, tirando a nossa sobrevivência, tirando as nossas posses para dar para os tios. O que eu tenho a ver com os meus tios? Meus tios já têm lá o dinheiro deles. Os irmãos de Lovoado já tinham lá o quinhão deles. Então elas falaram, é justo. Então, e olha, e veja, elas nem pediram ainda para tirar dos tios. Elas disseram aqui que se dê para nós propriedades junto com os nossos tios. Elas pediram para entrar na partilha. A Bíblia não fala quantos irmãos tinha aqui de Zelofoade, não está citando, mas vamos trabalhar aqui que ele tivesse mais 4 irmãos. Vamos supor que ele tivesse mais 4 irmãos vivos. Ok? Então, tudo que era dele, além do nome dele ser, né, apagado, tudo que era dele iria para esses 4 irmãos. Então, o que elas falam? Nós não estamos nem pedindo para que venha tudo para nós. Nós estamos pedindo que nós sejamos incluídas na divisão dos bens do nosso pai, junto com os nossos tios. E a terra que vai ser dada aqui por Moisés, depois, né, Josué deu continuidade, o quinhão de propriedade que vai ficar para a família do meu pai e para os meus tios, na subdivisão aqui, no percentual, nós queremos para nós também. É isso que nós queremos. E elas entram, então, no formal de partilha, entende? Elas entram na cota. E toda a divisão ali daquela família foi revista. Não se dividiria mais uns quinhões de propriedade só entre, por exemplo, 4 irmãos. Mas agora entre 9. Porque elas eram em 5 e elas entraram. Ok? Olha que coisa maravilhosa que essas mulheres... Por isso que eu deixei essas irmãs para o final. Porque não tem como, gente, nós não ficarmos assim apaixonadas por mulheres como essas. Então elas derrubam o primeiro tabu espiritual. Meu pai não tinha pecado contra vocês nem contra Deus. Elas derrubam na esfera familiar as tradições. Por que os meus tios vão ficar com a nossa herança, que era do nosso pai? Veja hoje, vamos trazer para hoje o princípio aqui no século 21. Se o seu pai morrer e lhe deixar bens, imagine a situação. Digamos que seu pai tem uma fazenda maravilhosa. Imagine a sua dor, a sua frustração, a sua angústia, a sua revolta em ver tudo aquilo indo para os seus tios, você ficando sem nada e o nome do seu pai ainda sendo apagado. Não é? Porque elas vão falar aqui, por que o nome do meu pai seria arriscado da história e da herança? Nós estamos aqui. Entende isso? Hoje, como você se sentiria hoje se isso estivesse acontecendo com você? Só que hoje tem lei. Tem lei que lhe respalda no direito de herança. Lá não tinha, então foi criada uma lei nova. Por meio da coragem delas, criou-se uma lei nova que mudou o processo civil, o direito civil dentro de Israel e do mundo. Porque se você estudar aqui o direito civil, se você estudar o Código Civil, o Código Penal, você vai encontrar tudo lá na Bíblia, os princípios. Entende como é que é? Então, se hoje nós temos também, o princípio está lá. Então, elas alteraram também a esfera jurídica da nação e do mundo. Ok? Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer o seguinte. Vamos entrar aqui numa questão prática também. Às vezes, você foi ensinada a tudo aquilo que você teve que enfrentar, ou lutar, ou batalhar, sempre foi na oração. Vamos orar, irmã. Vamos orar, irmã. Olha, isso não vai acontecer. Olha, coloca só diante de Deus e deixa Deus julgar. Só assim. Não estou dizendo que não é o certo. Eu estou dizendo que não é somente isso. Porque tem situações, e eu vou repetir de novo aqui, que quando você está sofrendo o terrorismo de demônios,
terrorismo que vem contra você, da parte de demônios. A oração, o jejum e o poder do nome de Yeshua vai expulsá-los. E o terrorismo tem que acabar. Ok? O terrorismo tem que acabar. Agora, quando um determinado terrorismo, uma determinada perseguição, uma determinada situação está vinda, está chegando até você, está vindo até você, por causa de ação humana, não é só a oração. É a oração e a ação. Entende? É ação humana também para barrar, ok? O opressor. Então, veja, não é porque você é cristão que você é trouxa. Não é só porque você é cristão que todas as pessoas vão lhe pisar. Não é só porque você segue Jesus, porque você tem santidade na sua vida, porque você tem uma vida correta, porque você é temente a Deus, que as pessoas têm o direito de lhe perseguir, de lhe pisar, de lhe maltratar, e você ficar só orando. Porque eu disse assim que o espírito humano é a potente mão de Deus que tira do seu caminho. É por meio dos anjos enviados por Deus que amarra aquele espírito humano e tira do seu caminho. E também as leis humanas. Porque determinadas circunstâncias, determinadas situações as quais você possa estar passando, ou passou, ou venha a passar, vai ser necessário você utilizar leis humanas, sim. Poder judiciário, sim. Código civil, sim. Código penal, sim. Código tributário, sim. Então, vai ser oração e ação, minhas irmãs. Vai ter que arregaçar as mangas, assim, ó, e falar assim, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, ninguém vai me excluir do meu direito, ninguém vai me perseguir no meu direito, ninguém vai abusar do meu direito, ninguém vai roubar de mim o que meu pai me deu, o que a minha mãe me deu, seja até seu irmão, sua irmã, não importa. Ué, porque dentro de uma família, não é? Meu marido, ele sempre brinca, né? Ele falava algo assim, eu achava aquilo um exagero no passado. Ele falava assim, não é porque é irmão, não é porque é do mesmo sangue que é teu amigo. Quando ele falou isso pra mim a primeira vez, eu falei, meu amor do céu, eu tenho irmãos e irmãs. Eu não posso enxergar isso, que um irmão de sangue não seja. Eu falei, não é amigo, não. Inclusive, tem irmãos do mesmo sangue que são inimigos terríveis, ladrões, golpistas, traiçoeiros, déspotas. Irmãos que abusam de irmãs sexualmente. Não é o mesmo sangue? Irmãos que roubam outros irmãos em herança. Não é o mesmo sangue? Então não é porque é do mesmo sangue que é amigo. Amigo é Deus. Deus é amigo. Deus é fiel. Deus é verdadeiro. Então o que nós temos que fazer em circunstâncias adversas, no sentido, como eu disse aqui, oração e ação, contratar advogado, sim, entrar na justiça, sim, ok? Eu mesma fiz isso. Eu e os meus irmãos, ok? Nós sentamos, contratamos uma advogada maravilhosa e lutamos na justiça por muitas coisas que aconteceram no passado, que envolveram o nome do meu pai e do meu irmão, que já são falecidos. Herança nossa retida de forma injusta. Ok? E nós, durante 20 anos, pasmem, durante 20 anos, orando, falando com um, pedindo ajuda para outro, se humilhando. O que nós fazemos aqui? Até que um dia nós decidimos consultar a Deus, Senhor, isso não pode estar certo. E Deus, então, nos mandou uma ajudante do destino um dia. Eu disse assim, Senhor,
Eu preciso de uma colega, e olha, gente, que eu sou formada na área jurídica, já até advoguei, mas eu não conseguia vencer, entende? Eu não conseguia vencer, dentro do meu conhecimento humano, aquelas demandas todas. Por quê? Não era a minha especialidade. Eu não estava indo na raiz. Até que um dia Deus falou assim, olha, não é o problema aqui. O problema é que você está fazendo o que você não sabe fazer. Não é a tua área. É a mesma coisa de você precisar de um médico ginecologista e você ir num reumatologista. Que resultado você quer? Nós, advogados, também temos as nossas especializações, as nossas áreas de atuação, como os médicos. E um dia Deus colocou, então, uma mulher tributarista na nossa vida. Em aproximadamente 8 meses, tudo aquilo que nós lutamos por 20 anos caiu por terra. Pelo conhecimento dela. Entende? Nós sofremos muito. Eu estou dando aqui o meu testemunho pessoal para que você entenda. Eu sempre tive Deus comigo, sempre caminhei, me batizei aos 14 anos na igreja evangélica, sigo Deus até hoje. Apesar que hoje eu conheço Deus, né? Muito mais do que eu um dia achei que conhecia. E depois de conhecer Deus e as leis dele, então observe agora. Depois de estudar as leis dele, que muitos dizem por aí erroneamente que lei está lá e agora só graça, eu me dei muito mal na vida. Perdi oportunidades, errei nos meus caminhos. Era para andar para o caminho A, eu fui pelo B. Era para confiar na pessoa C, eu confiei na D. Entende? Porque eu não conhecia as leis de Deus. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento é para ser estudado, porque ali está a base de tudo. Ali está a resposta que nós precisamos para as nossas necessidades. Não é a sua resposta, não está numa pirâmide né? 3 pontas que é fluorescente, a tua resposta, sabe? Não está no não. Tua resposta está aqui, ó. Aqui está a resposta. E nós podemos desafiar qualquer conceito religioso que tenha fundamentos maiores do que Deus deixou aqui na lei. Não estou dizendo que você não possa ter outras religiões e que não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do conteúdo que esse Deus que habita no céu já nos deixou aqui. E não estudar isso aqui nos leva a caminhos errados. Nós erramos no propósito, na vida. E quando, então, Deus falou assim, você não estuda a minha lei, por isso você tem errado. E ao estudar essa lei, então elas foram lá. As filhas de Zelofade se reuniram entre si, as 5 irmãs se reuniram e disseram assim, nós não podemos sozinha, mas nós podemos levar o caso e brigar por ele. Porque não somos nós que vamos mudar a lei, quem tem que mudar a lei é Moisés. E os anciãos, junto com o sacerdote, junto com os príncipes. É eles que têm que fazer isso. Entendeu? Então, assim, minhas queridas e meus queridos que estão aqui me ouvindo, determinada situação que você está passando, você tem que sair da mediocridade, da mentalidade pequena e do olho de galinha que só olha para baixo e ter um pouco mais de visão de águia, porque a águia sobrevoa, não é todo o território, ela tem uma visão panorâmica de tudo que está acontecendo. Então, em que ponto você está? Em que ponto você chegou? Qual a dificuldade? Se reúna e diga assim, nós entendemos o nosso direito, sabemos o que é nosso, mas como resolver? Através de pessoas aptas, capacitadas, talentosas, que Deus já colocou no mundo para nos ajudar.
Pessoas que têm talentos, um nasceu para médico, para advogado, para dentista, para agricultor, para arquiteto, para engenheiro. De quem você está precisando? De que pessoa? De que talento você está precisando para solucionar a sua demanda? Porque não é só a oração, irmã, vai em paz, Deus vai resolver. Não, Deus vai resolver. Sabe como que Deus resolve muitas vezes? Colocando uma pessoa no seu caminho e na qual você não enxerga ou não quer enxergar. Deus está falando assim, eu já coloquei o advogado, eu já coloquei o médico, eu já coloquei o engenheiro, eu já coloquei o professor, eu já coloquei o curso para você. E você não consegue entender que você precisa captar isso para vencer terrorismos humanos, perseguições humanas. Eu tenho isso muito bem claro comigo. Qualquer coisa que aconteça comigo, que é ilegal, inconstitucional, entendeu? Criminoso, lei, justiça, advogado, ação lá na justiça, sim. Precisa da sentença do juiz, sim. Do formal de partilha do juiz, sim. Preciso sim do juiz para dizer, estou sendo roubado por esse irmão, por esse parente, por esse patrão, por essa pessoa, por esse cônjuge, ex-cônjuge, né? Ex-cônjuge. Certo? Filhos. Então você precisa, só porque você é cristão, porque você é evangélico, então seu irmão pode tripudiar em cima de você, sua irmã pode tripudiar em cima de você, as pessoas podem tripudiarem em cima de você? Evidentemente que não. Paulo falou assim, a nossa luta não é contra a carne. Do que ele está falando aqui? Alguém vai falar assim, não, mas isso é antibíblico, porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra os principados, assim, na esfera espiritual. Quando você está lutando com algo que é espiritual, a sua luta não é contra a carne e o sangue. A sua luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais, que precisam cair primeiro, que é o que eu disse aqui. Então, a nossa luta é contra essa esfera. Ela cai, mas aí vem uma segunda esfera. A solução de um problema jurídico, a solução de um bem de família, a solução de uma herança, a solução de uma partilha, a solução do fechamento de uma empresa, a solução para uma sociedade que já se desfez e está com problemas. Precisamos, sim, das pessoas talentosas do mundo que Deus... Precisamos, sim, da ciência humana também. Ok? Então, eu quero deixar aqui que você seja como as filhas de Zelofuade, que você analisa aqui toda a sua situação e diga, olha, até que orei, até que Deus me respondeu, agora eu preciso agir. Agir. Por isso que Jesus falou assim. O que foi que Jesus falou? Sejais mansos como a pomba, mas espertos como a serpente. Quando a serpente está enroladinha assim, e uma pessoa vê ali aquela serpente, ela vai lá pisar nela? Não. Porque vai ser fatal. Ela é muito esperta. Não é capturada facilmente. Assim, sejam espertos, sagazes, observadores, cautelosos, cuidadosos. Deixe de ser ingênua. Porque... Não, ele não vai me fazer. Vai. Eles não... Vai fazer. Vai fazer. Entendeu? Então, seja uma pessoa precavida, se antecipe a um determinado problema, seja preventiva, não espere acontecer uma situação. Okay? Resolva problemas. Não se esconda debaixo do edredom. Resolva problemas. Problemas não são pessoas. Problemas não têm sentimento. Problemas devem ser enfrentados, resolvidos. Naquele exato momento não tem uma solução, vamos orar a Deus. Não tem aqui agora uma exata solução, mas o Senhor traz a solução. Só que eu tenho que buscar. Porque não caiu do céu para as filhas de Zelofuade. Só aconteceu porque elas foram buscar uma solução. Entende como é que é? Então, vou fechar a aula de hoje dizendo assim: oração e ação. Oração e ação. Deus vai fazer a parte dele.
Deus não vai fazer a sua parte. A sua tem que arregaçar as manguinhas, andar e resolver o que tem que ser resolvido pelo poder do nome de Jesus, na fé que nós temos em Jesus, nesse Deus que habita nos céus, que nos respalda, entendeu? Que nos respalda. Você acha que elas não tiveram medo? Você acha que elas não foram lá com medo? Claro que elas foram lá com medo, mas elas foram. Elas foram. E elas pensaram o quê? Já não temos nada mesmo? Por que não? Porque o não nós já temos. O não nós já temos. Ok? O não pelo não nós já temos. Vamos ficar aqui quietinhas, né? Chorando as pitangas. Como nós somos perseguidas, maltratadas, infelizes. Não ficaram chorando a pitanga, não. Elas foram lá e resolveram o problema. E foram pela fé e resolveram o problema. E o problema não só foi resolvido, mas como foi instituída uma nova lei que mudou toda uma geração, até os dias de hoje. Que você seja uma solucionadora de problemas, não uma chorona por causa dos problemas, mas uma solucionadora de problemas. Ore e fale: Deus, eu preciso neste caso de ajuda humana, sim. Preciso de pessoas capazes, sim. Coloca no meu caminho. Traz para mim, Pai, essa pessoa que eu preciso, porque eu fiz essa oração. Senhor, traz para mim, para minhas irmãs, para meus irmãos, essa pessoa que nós precisamos. E num dia, numa conversa qualquer, você conhece aquela advogada? Não. Nossa, maravilhosa. Falei, quero ir lá. Liguei para meus irmãos, falei, estou indo. Marquei um horário e fui, expus aqui o problema da família. Ela falou assim, isso tem solução. Isso tem solução. E nós enfrentamos gigantes. E ela falou, isso tem solução. E teve. E eu, minhas irmãs e meus irmãos, não perdemos a nossa herança. Ok? Porque, olhando para trás, eu e minhas irmãs e meus irmãos, nós fomos como as filhas de Zelofode. Nós fomos buscar uma solução para uma injustiça. E ela veio. Você precisa ficar atenta, porque a hora que Deus mandar a pessoa, você precisa enxergar isso, você não pode ficar desatenta. Vamos deixar passar, porque se passar, mas fique atenta e não seja ignorante, não tenha mente pequena. Entende? Não ouça pessoas medíocres, ignorantes, sem conhecimento natural, científico e sem conhecimento da palavra de Deus também. Não estão aptas para te aconselhar. Ok? Ouça Deus. E a hora que ele fala assim, vai, como foram as irmãs, vai como foram as filhas de Zelofode, porque essa noite Deus vai falar com pessoas. Seja aqui na mente, nos sonhos, não sei. Mas eu sei que esta aula está falando com pessoas, está trazendo respostas para pessoas. Talvez Deus tenha me colocado aqui para contar o meu caso, para fazer você agir. Talvez eu desejo do fundo do meu coração que a aula de hoje seja uma aula que traga respostas para você, ânimo para você. Porque você fala assim, puxa vida, era tudo que eu precisava ouvir isso hoje que a professora Cássia falou. Vou me levantar e vou agir sim, não vou perder não. Vou enfrentar sim, vou enfrentar o maldoso, o cruel, vou enfrentar sim. Com ajuda humana, com ajuda divina e com ajuda humana. Espero que a aula de hoje, apesar de impactante, dura, não é? Tenha lhe ajudado. E que Deus coloque no seu caminho os ajudantes do seu destino. E que você os enxergue. Ok? Quando Deus mandar esta ajuda, peça hoje, ainda hoje, terminando esta aula, ore e fala, ainda hoje, Pai, mande para mim os ajudantes do meu destino para esta causa. Ok? Deus vai mandar. Deus vai mandar. Certo? Que você seja muito abençoada, muito abençoado.
Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like. Isso ajuda o canal, isso ajuda o YouTube a entender que é importante. Muitas pessoas estão precisando desse conselho. Compartilhe essa aula hoje. Compartilhe com todos os seus amigos e amigas que estão precisando desta resposta, certo? E venha conosco, venha aqui para a nossa sala de aula virtual, onde nós te ensinamos Bíblia, onde nós te ensinamos as leis de Deus, para que você seja santificado cada dia mais. Como diz o meu querido Rabino Marcelo, a santidade é Deus quem manda, mas somos nós que devemos nos manter santos. Até mais. Shalom, shalom para você. Até o nosso próximo encontro. Encerramos aqui o mês de março, este mês maravilhoso, dedicado a todas as mulheres do Brasil e do mundo.